Agora a gente vai estar com o Edgar, que é da área de educação física, educador físico, psicomotricista, né? Mestre em educação e saúde, e que trabalha nessa questão já há alguns anos aí, da motricidade, né? Da psicomotricidade da pessoa com deficiência, que é muito diferente, né? Que a gente precisa ter outros olhares. Então, a palavra está com ele, né? Ele vai falar sobre o brincar, a importância desse brincar e a importância do processo do brincar com os pais, né? Qual a importância do pai, da Isso é mãe, do avô, fundamental. dos amigos, né, no Perfeito, brincar da criança? E esse momento perfeito. sendo como um momento aí de avaliação dos pais, né? Como que os pais podem avaliar os seus filhos, Repensar, né? E o que pensar. Então, eu vou deixar a palavra aí repensar, com repensar essa atuação, né? repensar, né? Repensar toda essa Isso. prática. Então, eu vou deixar Eu a acho que palavra é. aí com Edgar. Obrigado. Então, você foi perfeito aí na fala, deixou já um bom caminho andado aí. E eu quero justamente trazer um repensar, né, nessa postura de nós, como pai e mãe, como família como um todo. E essa relação da ludicidade, né? Eu acho que vale lembrar que o brincar, o momento lúdico, o jogo, a brincadeira em si, eu já vou desmembrar cada um desses campos aí. Isso é uma coisa intrínseca aos mamíferos e é uma oportunidade rica, é um campo maravilhoso. Né? Você não vai ver um crocodilo brincando, mas você vai ver um cachorrinho brincando, um humano brincando. Isso é o campo que nos faz ter um desenvolvimento cognitivo e psíquico mais refinado, não vamos dizer melhor, mas mais refinado. Então, para a gente pensar nisso, essa relação isso só acontece a partir do momento que existe uma relação. Tá? Então, você consegue brincar e ter um momento lúdico sozinho e consegue ter ele em convivências, em parcerias, em partilhas. E como se dá essa partilha quando a gente fala de família? Eu acho que essa é a questão. Porque hoje a gente vive um momento onde a criança se desmembra, entra para dentro do quarto, abre o joguinho dela, joga com o mundo inteiro e ao mesmo tempo sozinha. Né? Então, essa questão aí, e o pai fica naquela posição à mercê. Intervenho nesse momento ou não intervenho nesse momento? Tiro ele do quarto ou deixo ele brincando? Ele está distraído, está feliz. Que conceito de felicidade é esse? Né? Será que esse conceito de felicidade é o tudo que ele vai ter? Ou eu devo pegar e intervir nessa situação? Como intervir? Tirar esse computador de forma abrupta, tirar ele puxando a orelha de dentro do quarto, botar ele para fora e colocar ele exposto numa pracinha, né? Como é essa abordagem? Então, isso, eu tenho certeza que são questionamentos que norteiam muito os familiares que convivem com crianças e até nas relações de trabalho, né? Como que se lidar com essa questão, como eu falei, são questões intrínsecas de nós mamíferos. Bom, vamos lá, vamos pensar nisso, vamos repensar nessa abordagem. Primeiro, a gente precisa entender que brincar, quando a gente fala brincar, não é um momento, pega a bola, vai brincar. Isso, ele está pegando videogame e já indo brincar. A gente tem que pensar que os exageros, os extremos disso tudo, seja a bola para brincar, seja o computador, ou seja o brincar demais, a gente já começa a ver uma quebra de paradigma que talvez não seja tão positivo. Cuidado com as terras férteis. Né? Terra fértil demais também mata a planta. Precisa ser dosada no ponto. Então, fertiliza essa terra para criar possibilidades para que a criança venha a ser a percursora dos seus interesses. Então, isso é o foco que a gente tem que fechar aqui. Vamos criar possibilidades. Bom, eu, na postura de orientador, e vocês pensando junto comigo, eu quero trazer à tona. Primeiro, quando a gente pensa em brincar, a gente associa isso de uma forma mais leiga ao conceito de livre. Ótimo. E para a gente entender se é uma brincadeira ou é um jogo, o jogo já não tem essa liberdade toda. Quando a gente passa por um jogo,
o jogo já começa a ter estipulações de regras ao seu redor. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. E quando a gente fala no lúdico, é uma experiência que você faz intrínseca, livre, dentro desses dois ambientes. Então, a gente pensa um ambiente com regras, um ambiente livre, e que o lúdico pode acontecer dentro de ambos os dois. Vamos entender um pouquinho. Como que a gente cria esse ambiente fértil? Lógico, a palavra-chave aí é oportunizar. Então, o que a gente deve fazer para os nossos filhos? Não basta eu chegar naquele computador, bater a mão na porta do quarto, falar, chega disso. É uma natureza dele que ele necessita daquilo para brincar. Interrupção abrupta, para a gente tentar imaginar isso, seria como se eu tentasse tirar a cabeça de uma tartaruga de dentro do casco com um alicate ou com uma chave de fenda. Você pode até ser que você consiga, mas isso vai criar cicatrizes. Talvez. Como que você pode fazer esse ambiente ser mais apropriado para que essa condição aconteça de uma forma espontânea e natural? Não existe uma receita de bolo. Então, não existe fórmula pronta, não existe fórmula mágica para que isso aconteça. Pensando nessa criança trancada dentro do quarto, brincando, se isso for um comportamento que excede a contemporaneidade que a gente vive hoje, que exceda esse contexto, a gente já deve começar a pensar, algo está diferente. Bom, eu ofereço condições, estou indo a tal lugar, um convite, e ela nunca sai daquele comportamento repetitivo, e você estimula através de brinquedos novos, de jogos diferentes, e esse comportamento não para de se repetir, há de se buscar uma ajuda, para que você não cometa aquele erro de bater a mão e usar da sua força para que você mude um comportamento. Talvez você não mude esse comportamento. Pode ser até que mude, mas não de forma natural, não de forma espontânea. Então, oportunize. Como que a gente oportuniza? Lembra que você está criando terra fértil. Você está começando a fazer um processo de oferta. E aquela cultura social dele, o que está em torno dele, começa a ser alimentado com o esporte. Num determinado momento, você vai encontrar uma oportunidade de fazer aquele convite de ir jogar. Exemplo, eu vou com o filho do vizinho aqui de cima do apartamento, ou da escola, ou qualquer que seja, vai ter um jogo de basquete. Vamos, filho. Eu vou jogar basquete. A curiosidade dele, nossa, como será meu pai jogando basquete, igual eu vejo no videogame? E você começa a criar um centro de interesse que vai propiciar ele aí. E aí você começa a fazer essas ofertas e começa a irrigar. Depois, a ideia é com que, nesse processo natural de uma oferta a partir do interesse que ele partiu do joguinho online, por exemplo, que ele comece a, a passar esse jogo online para o real. E quando esse processo começa a acontecer, você vai ver que é possível você criar oportunidades para que você comece a ofertar outras coisas para ele. E ele chega nessa praça. Vamos supor que nessa condição dessa oferta que você foi construindo com ele, isso não é de uma noite para o dia e isso não é de maneira rápida e muito menos abrupta, como a gente citou o exemplo. Isso é um processo de construção. Pode levar semanas, pode levar meses, anos. Tá? Então, mas é um processo de cultura que vai envolvendo ele. Isso ele vai ver na escola, isso ele vai ver, nossa, basquete, ou futebol, seja qualquer modalidade, seja qualquer atividade que você queira. O próprio brincar numa pracinha também. Bom, enfim. Quando ele começa a se envolver nesse processo que circunda ele, de várias culturas, de várias opções, que é no caso o basquete que a gente está citando como exemplo, poderia ser o futebol, em determinado momento ele vai estar presente vendo aquilo. Aquilo já não vai ser mais uma coisa estranha para ele. Ele já vai conseguir associar ele se relacionando a essas condições e o centro de interesse que envolve culturalmente ele dentro de casa, no mundo dele, ele já não vai ver aquilo como um obstáculo tão grande. Pode ser que ele se desafie a estar participando daquilo. E aí, pronto, criamos terra fértil para que algo novo seja apresentado para ele. Ele vai jogar,
ou ele vai brincar? Lembra que eu falei sobre o jogo que envolve regras? Nesse momento, exige um conceito mais maturacional para que você comece a se relacionar com a proposta do jogo, que não pode quebrar a regra para que haja um bem comum a todos e aquilo acontece. Ou ele vai brincar de forma lúdica. Aí nós, adultos, muitas das vezes, aí entra essa questão da relação do pai. O pai, muitas das vezes, a criança se desafia a estar presente numa quadra, pegar uma bola muito tímida e arremessar. Não, não é assim. Você tem que arremessar da linha de 3 metros. Você tem que arremessar de dentro do garrafão. Aí você percebe quando você começa a querer colocar o jogo no lugar da brincadeira. E aí você tem que ter essa sensibilidade, por exemplo, para começar a perceber que o que ela busca, e você ter essa sensibilidade como um adulto, não profissional, mas como um adulto responsável, que o que ela busca é um brincar. E aquilo passa a ser interessante. E se ela quer representar o que ela viu no computador, do lance de 3 metros, fazer arremesso do lance de 3 cestas, de 3 pontos, e ela começa a querer se desafiar dos 3 pontos, pode ser que ela esteja interessada nas regras. E você, como um adulto, como um mediador dessa situação, você começa a criar desafios e possibilidades para que isso aconteça dentro do centro de interesse dela. Eu citei um exemplo simples falando dentro do jogo, mas isso, por exemplo, acontece em outros ambientes que não sejam o esporte, por exemplo, que seja brincar com massinhas, que sejam brincar com bonecos, bonecas, enfim. É interessante que nesse momento que eu esteja brincando com o meu filho ou jogando com ele, não seja um momento que a minha panela está no fogo, enquanto o feijão está cozinhando, eu estou fazendo um arremesso com ele. Não. Você não tá estimulando. Você está passando o seu tempo de uma maneira rápida, aproveitando ele em 2 momentos diferentes. Não. Desliga a panela do fogo, ou se desliga do seu trabalho, e você dedica aquele momento a isso. Então, quando você se dedica e se debruça a fazer isso, pode ter certeza que os resultados vão vir de forma diferente. Perceba que o seu filho, ele é autor dos próprios interesses dele. Então, cuidado para você não enfiar basquete no meio. Lembra que eu falei que ele vai começar a deixar um fio para trás? Cuidado para você não querer enfiar basquete no meio, onde o centro de interesse dele está na piscina. Isso é uma grande sacada. Meu filho adora judô. É melhor eu fazer com que o meu filho venha lutar judô dos 5 aos 15 anos, lutou 10 anos de judô 3 vezes por semana, ele vai ser um fera no judô, ou é melhor fazer com que esse meu filho, por exemplo, faça vivências no judô, no basquete, na dama, no xadrez, enfim, no carrinho de rolimã, nas brincadeiras que envolvem a ludicidade de uma outra maneira. Então, pensa nesse acervo, nessa gama de possibilidades que ele tem. É melhor você alimentar esse acervo com princípio. Aí tem dentro da educação física, a gente vai falar sobre valências físicas, que seriam força, equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático, flexibilidade, coordenação, ritmo, desenvolvimento, até por fases neurais que vão passando a criança, por etapas neurais que ela vão passando. É legal, há uma relação disso, essas etapas neurais, com as buscas de interesse que eles têm. Lembra do fio da meada que a gente falou? Então, essas buscas neurais vai partindo do centro de interesse, que as fases que ele se abre, justamente ele busca esses desafios. São desafios motores, são desafios de força, são desafios que envolvem flexibilidades. E aí, conforme essas áreas do cérebro vão abrindo, o centro de interesse dele vai acontecendo. E você vai fertilizando esse momento de acontecer. É melhor você criar, alimentando ela pontualmente, conforme a necessidade dela vai acontecendo. Você vai alimentando com força, com flexibilidade, com equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático, força estática. Você vai criando esse acervo
para quando ela fizer a idade dela de 12, que se fecha parcialmente aos 12, que ela for desses 12 para frente, desses 12, 15 anos para frente, ela tem uma base tão consolidada que qualquer coisa que ela vá fazer para o futuro, ela vai ser uma palestrante, por exemplo. Ela vai usar das habilidades, das destrezas dela ao psíquico. Então, para eu evoluir o meu psíquico, eu preciso evoluir minhas valências físicas. Então, eu uso do físico ao psíquico e ao psíquico à espiritualidade. Pensa sempre assim, maiores acervos fomentados, não necessariamente desenvolvidos ao máximo, maiores acervos, maiores possibilidades psíquicas, beleza? Isso que é a coisa mais importante como pai, você ofertar diversificadamente, Sim. ofertar e incentivar e ter cuidado com essa lacuna de necessidade que ele tem. A bola, na verdade, ela não precisa ser a bola assinada pelo Neymar. Ele quer a oportunidade. Quando você não oferece, a mídia oferece. Então, antes que alguém ofereça na tua frente, construa a possibilidade a partir do seu centro de interesse. Então, tenta ter essa perceptibilidade, essa percepção na hora que ele passa nesse centro de interesse, na hora que ele vem, esse centro de interesse vem, que aflora essa parte cerebral dele, esteja pronto a oferecer o que você pode dar. Seja um carrinho de rolimã. Não espera ele ficar interessado no carrinho elétrico. O carrinho de rolimã vai fazer ele tão feliz quanto o carrinho elétrico. Se a praia for a praia em Angra dos Reis, ou em Ubatuba, ou na Bahia, ofereça esse momento de estar na praia, se esse for o interesse dele, antes que a mídia fala para ele que em Miami a praia é melhor. Desde que você não espere que seu filho venha a responder às suas necessidades, que o gol seja feito como o Neymar faz de placa, que o nado que ele faça seja como um atleta de Olimpíada, como o movimento de skate que ele faça. Então, perceba, se ele não corresponde às suas necessidades, ou ele não corresponde às necessidades com a faixa etária que ele vivencia, a parte de coordenação de valências físicas que ele vive naquele momento. Largar o trabalho de lado e, aquele momento, ser rico e muito íntimo entre você e o seu filho. E essa terra fértil, você vai encontrar o momento exato para você fazer com que ele se desenvolva no que ele precisa se desenvolver. Esse oportunizar e respeitar a maneira com que ele faz, com a maneira que ele explora aquele meio de brincar de forma lúdica ou de jogar de forma lúdica, ou que ele vive aquele momento. Se você quer que ele arremesse uma bola, né? E ele possui paralisia cerebral dos dois lados, e ele toca na bola, e aquela bola rola pelo pé, passa pelas pernas, bate na pontinha do pé, rola e entra no gol. E o pai que tem aquele momento íntimo, com a panela de pressão desligada, que está curtindo o filho dele naquele momento, os olhinhos dele vibram. E só o pai vai saber esse momento que os olhos vibrou. E que ele fez foi o chute. Não da maneira que o pai esperava, mas o filho dele chutou. Pelo olhar, por essa troca de olhar entre o pai e o filho. Mas se a panela estiver na pressão, essa bola não entrou no gol nunca.